O economista Marcelo Neri assina um estudo da FGV que aponta que há 17 trimestres seguidos a desigualdade no Brasil não para de aumentar, um recorde nas séries históricas. Agora, atenção, os petistas estão batendo bumbo como se nada tivesse a ver com isso, expressão usada pelo antagonista, mas o estudo mostra que o ano em que a desigualdade mais aumentou foi 2015, quando Dilma Rousseff ainda era presidente e fraudava as contas do governo para esconder a mais absoluta irresponsabilidade fiscal, causa principal da crise da qual o país ainda tenta sair. De acordo com o estudo, do final de 2014 a 2017, a pobreza cresceu 33%, sendo que apenas em 2015 a pobreza subiu 19,3% no Brasil, com 3,6 milhões de novos pobres. Então, no campeonato de fabricar pobres, o PT vence de longe, são os números que mostram. E ainda tem gente que acredita, que cai nesse discurso de que os petistas amam os pobres, de que os petistas defenderam os pobres, de que os petistas tiraram os pobres da pobreza. Tudo conversa fiada. Tudo conversa fiada. No começo, em período de bonança, quando você começa a distribuir, o pessoal tem uma sensação de melhora, mas aquilo não se sustenta no longo prazo. Então, eles fizeram simplesmente uma maquiagem durante um certo período. Agora, o pessoal acreditou, acha que se botar o Lula de novo, os pobres melhoram de vida. Coisa nenhuma, isso não se sustenta a política que eles implementaram aqui no Brasil e é claro que com a roubalheira em torno se sustenta menos ainda. Então estão aí os dados, Augusto Nunes, que não, contra os fatos não dá para argumentar. Com todos os erros cometidos, os problemas que enfrentou, então na hora que ele deixou o governo, o Fernando Henrique deixou um país sim pronto para crescer, sem saber que viria uma época, uma fase de bonança que duraria quase 10 anos na política, na economia internacional. Então era só fazer correções de rumo, continuar por ali, era o bom caminho, né? Privatização, vai abrindo o Estado, vai tornando mais liberal e tal, e a coisa vai... Não, o Lula passa a chamar de herança maldita o país que recebeu e começa a construir um país de fantasia em que muita gente acreditou, quer dizer... o Lula disse que acabou com a pobreza, que os brasileiros tinham passado a comer 3 vezes por dia. Aí vem a Dilma, acabou com os miseráveis, precisava caçar aí os que estavam esparsos, os que viviam esparsos pelo Brasil, porque não dá, eram tão poucos que não dá para juntar muita gente para botar no mesmo caminhão, suponho. E acreditaram, os pobres nunca desapareceram. Os miseráveis nunca desapareceram. Eles legaram um desastre, tá? Que está no colo do presidente Bolsonaro. E eles festejam resultados ruins como se eles não estivessem, não tivessem ficado do poder 13 anos. E o Temer, como eu repito sempre, foi a continuação do PT, 2 vezes candidato a vice. 2 vezes. Zé Maria. Pois é, olha, Felipe, isso é muito antigo, né? Como diz aquela música Chibom Bombom, né? Das meninas. Esse momento cultural aí, assim. Momento cultural musical do Zé Maria Trindade. Chibom Bombom, você tá no espinho de sexta-feira. Momento cultural. Sexta-feira. O de cima sobe e o de baixo desce. Vou falar. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. É um motivo que todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. Então isso é muito antigo. Essa cultura aí a história de linha da pobreza. Houve um momento em que o ex-presidente Lula queria dar explicações para a comunidade internacional e essa comunicação do governo do PT para níveis internacionais foi muito eficiente, se preocupava muito. Aí o IPEA, o então presidente do IPEA, foi no ouvido do então presidente Lula e segredou. Olha, é o seguinte, nós utilizamos aqui uma tabela para dizer o nível da pobreza. Se dizia no governo Fernando Henrique que nós tínhamos 45 milhões de miseráveis. Foi quando o Betinho começou aquele processo lá de doação, dizendo
que a fome tem pressa e tal. Depois se discute o que fazer, mas imediatamente era matar a fome do pobre. Um discurso real daquele momento. No governo do PT, então, o Lula tinha essa obsessão e criou políticas, né, sociais, como Bolsa Família. Mas mesmo assim não reduzia como ele queria acabar, veja, com a miséria. E aí o presidente do IPE levou a seguinte situação. Para considerar miserável, nós temos ali um nível muito alto. É só reduzir esse nível. Então, de uma canetada, que é chamada golpe da caneta por integrantes até do IPEA, ele reduziu a linha e acabou com metade dos miseráveis ali. Foram mais de 15 milhões de miseráveis que foram extintos por uma canetada. Quer dizer, apenas uma mudança de conceito, né? Não, é mudança de classe sem aumento de salário. Conseguiram. Exatamente.